Chega a ser uma dúvida filosófica. A política é suja por causa dos políticos ou os políticos são sujos por causa da política? Esse é um grande ponto. São as pessoas que estão lá dentro que fazem de tudo uma sujeira só? Eu aposto nessa teoria. E o grande filósofo Sebastião Ribeiro de Almeida trouxe literalmente a resposta dessa dúvida. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pois é. Na minha visão, eu concordo em número, gênero e grau com o Sebastião, que é todo estiloso. Olha a foto dele. Não é a política que é suja. Sujos são os calhordas que sequestram a política e os imbecis idiotizados mantêm no poder e ainda se acham espertos. Alguém concorda aí com o Sebastião? Eu concordo em número, gênero e grau. Onde que eu assino? Pois é. Vai ter muita matéria sobre política nesse editorial. Vocês sabem que aqui eu não perco tempo. Já chego como um trator, já vou arando tudo. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Se você ainda não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, está disponível ainda, tá? Logo, logo, no máximo até o final do mês agora, a gente já muda de obra e a gente vai trazer mais uma obra para vocês aí, tá bom? Não que esse livro não vai ficar disponível, vai continuar disponível. Você vai fazer um download e vai pagar aquilo que você acha justo. Eu sou o único maluco que faz isso e confia na sua honestidade. São poucos que fazem isso, mas eu não vou mudar a nossa forma de agir, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar a entender o que está rolando nesse Brasilzão baronil? É o seguinte, hoje uma matéria do Estadão foi para cair o piqui do Goiás. Presta atenção. É verdade. Vocês conseguem citar uma coisa que o presidente fez de bom? Dá uma olhada. É possível que um presidente passe quase 2 anos no seu cargo sem fazer nada de útil para o país. Nada mesmo, no sentido aritmético da palavra. Não é fácil, mas também não é impossível. É o caso de Lula, nessa sua terceira passagem pela presidência. O meio mais simples de demonstrar que a afirmação não é uma opinião e sim um fato objetivo é colocar uma pergunta direta para o público. Alguém consegue citar alguma realização concreta do governo até agora? Não? 2 ou 3? Apenas uma. Uma única que seja. Ninguém consegue. Nem Lula. Pois é. Me diz o que o Lula fez de bom para o Brasil, além de destruí-lo. Se você tem um comentário, sabe, coerente sobre esse caso, o que o Lula fez de bom para o Brasil? Eu me pergunto isso sempre, né? A única coisa que eu vejo que o Lula está fazendo é criar ojeriza e raiva do povo à esquerda que tomou o poder. Né? Pelo menos isso é bom. Vamos lá, matéria da Revista Oeste. Ai, o bicho está pegando. Exclusivo, a Interpol se recusa a inserir envolvidos do 8 de janeiro na lista vermelha. Segundo fontes internas da própria organização da Interpol, os brasileiros que fugiram para o exterior seriam perseguidos por crimes políticos. Meu amigo, as coisas estão começando a ser expostas. A Interpol não incluiu os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro de 2023 que fugiram para o exterior na chamada lista vermelha. A recusa deu mesmo depois de um pedido formal do judiciário brasileiro. Segundo fontes internas da Interpol, que preferiram se manter anônimas, os nomes dos brasileiros processados ou condenados pelo Supremo Tribunal Federal por participação nos atos do dia 8 de janeiro dificilmente serão incluídos na lista da Interpol. Isso seria praticamente impossível, porque há um entendimento interno da Interpol de que esses crimes seriam crimes políticos, não são de competência da organização. Além disso, as modalidades dos processos envolvidos no 8 de janeiro também são alvo de fortes questionamentos internos por parte da Interpol. Em maio desse ano, a Procuradoria-Geral da República acionou a Interpol contra os envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro que deixaram o Brasil. Entretanto, até o fechamento dessa reportagem, os nomes dessas pessoas não foram incluídos na lista vermelha, conforme aparece no próprio site da Interpol. Um dos lugares que tiveram a maior acessão de pessoas refugiadas foi a Argentina Paraguai e Uruguai, principalmente a Argentina.
O Uruguai ele tem um custo de vida mais elevado. A Argentina já tem um custo de vida mais baixo, mas também salários mais baixos. E a maioria das pessoas que está lá está irregular, né? Estão lá ilegalmente. Então, mostra que, de certa forma, essas pessoas que fugiram têm um certo alívio aí por não ter o risco de estarem na lista da Interpol ou serem extraditados. Pois é. E aí, quando eu digo que as máscaras estão caindo, é porque tem muita coisa acontecendo. A Interpol acaba de falar, opa, peraí, isso aqui é prisão política. E o The New York Times também. Matéria da revista Oeste. Use a criatividade. O The New York Times cita a ofensiva do Moraes contra a própria revista Oeste. Meu irmão, você deve ter esquecido que o Moraes pediu para o grupo de assessores dele analisar se tinha algum crime da revista Oeste. Um assessor respondeu, não, mas eu só vi reportagens. E o outro respondeu, use a criatividade, o alvo é eles. Pega. Pois é, parece que o The New York Times falou que isso é meio antidemocrático. Pois é. Em um artigo publicado nesta quarta-feira, dia 16, o jornal norte-americano The New York Times mencionou a ofensiva do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra a revista Oeste. A publicação do jornalista Jack Nickas fala do crescimento dos poderes da corte, questionando se o Supremo está salvando ou ameaçando a democracia no Brasil. Um dos especialistas consultados afirmou que o STF é um dos tribunais mais poderosos do mundo atualmente. Não tenham dúvidas disso. O excesso de poderes que foram atribuídos ao tribunal é imenso. E ele tem o poder de escolher quem ele simplesmente vai investigar. Quer um exemplo? Ontem estourou uma bomba do Marcel Van Hatten. Ou seja, um deputado falou algo em tribuna, munido da imunidade parlamentar, e está sendo indiciado e investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele é de direita. Um outro deputado, bem alinhado ao PT, vice-líder do PT, estapeou, lascou-lhe o tapa na cara de um outro deputado de direita. É lógico que ele vai ser investigado, não? Não. Acabou de ser arquivado o processo. Pois é. O ministro Zanin arquivou o inquérito sobre agressão física sofrida por deputado do PL por parte do vice-presidente do PT. Nós estamos diante de uma autorização para esbofetear um deputado de direita. Então, se você é de esquerda e lascar um tapa num deputado de direita, tá tudo bem. É a democracia agindo. É liberdade de expressão. Olha só. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, decidiu na tarde dessa quarta-feira arquivar um inquérito que investigava uma briga no plenário da Câmara dos Deputados, envolvendo parlamentares Washington Quaquá e Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. A grande questão não é que foi uma briga, foi um tapa. Era uma discussão e no meio da discussão, um tapa na cara. Da mesma forma, é o Pablo Marçal instigando o Datena e o Datena, a cadeirada. Da mesma forma, era o Bolsonaro fazendo ali uma passeata e a facada. Era o Donald Trump ali fazendo um comício e o tiro. Paz, a esquerda não tem limites. E, sabe, passa um pano em tudo. Mas nesse ponto a gente tem que entender que a direita não está à altura da esquerda. Se alguém algum dia atentar contra a vida do Lula, o Lula vira mártir no mesmo dia. Serão anos da imprensa falando, meu Deus, quem mandou matar o Lula? Quem esfaqueou o Lula? Vai ser anos. Agora uma facada no Bolsonaro, imbecis podem falar, é fakeada, é fake a facada. A imprensa nem fala disso, ignora. Quem mandou matar Bolsonaro? Não tem. Um ou outro da direita fala, não pega ibope, depois depois a mídia ignora e acabou. Eu lembro dessa história da facada. Pois é. Agora, da Marielle, foram 4 longos anos, toda semana a imprensa batendo em cima. O Bolsonaro soltou um pum e o pum cheirava igual do cara que assassinou a Marielle. Tem vestígios. Era assim.
Tô errado? Até que um dia descobre, descobriram quem fez? Ué, não foi o Bolsonaro? Esquece o caso, pessoal. Hoje ninguém fala mais de Marielle. Acabou. A esquerda tem uma possibilidade de construir narrativas muito grande. A direita não faz isso, tá? Não faz isso. A direita só tem a força do povo, como o menino aqui, né? O Lucas Pavanato, que realmente impressionou com a quantidade de votos. O vereador mais bem votado de São Paulo. O vereador mais votado em São Paulo quer representar pautas bolsonaristas e ser pedra no sapato da direita. Vai na fé, meu filho, que eu confio em você. Você é bom, vai. Primeiro da lista de vereadores mais votados em São Paulo, o Lucas Pavanato pretende ser representante do bolsonarismo na Câmara Municipal de São Paulo e dificultar a vida da esquerda na casa. A partir de 2025, o PT terá a maior bancada com 8 vereadores. Olha só, a maior bancada vai ser do PT, viu? Em São Paulo, com 8 vereadores. Pois é, e o Lucas Pavanato é questão de tempo, porque ele vai para a Câmara dos Deputados, não tenha dúvidas disso. Esse aí já está eleito, principalmente se fizer uma boa gestão. Enquanto a gente fica acompanhando tudo que está acontecendo nesse mundo fantástico do Bob na cabeça do Lula, ele só moendo e só curtindo. Publicação do Kim Kataguiri, tá? Open Bar do Lula. Gin, vodka, Campari, whisky. Planalto abre licitação que inclui R$358 mil com bebidas lá para o Planalto. Gosta de um mé ali, né? Gosta de um mé, mas não é pouco não, porque nenhum desses aí eu não gosto nem de passar perto dessas bebidas. O governo federal abriu licitação para melhorar a estrutura de eventos oficiais realizados pelos órgãos ligados à presidência da República. O edital contabiliza 215 itens de diferentes áreas e é estimado em 16 milhões para gasto no período de um ano. Ou seja, a manutenção do Planalto, ali onde o Lula fica, 16 milhões por ano. Por ano. 358 mil para bebida. Bebida tem interesse público? Ah, vá. Tá de sacanagem. É uma piada o que fazem com o brasileiro. Qual o interesse público da bebida? Tá de brincadeira. E os caras vivem com sultões. Lula estreia heliporto de R$770 mil no Palácio do Planalto. Nossa, realmente o Lula tem que viver num Palácio do Planalto. É o pai dos pobres. Eita pauraiada, hein? O rapaizinho tá preocupando só com o umbigo dele. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugurou nesta quarta-feira o novo heliporto do Palácio do Planalto. Após uma reunião com presidentes de bancos e representantes da Febraban, Lula embarcou em um helicóptero rumo à base aérea de Brasília, onde seguirá para Natal, no Rio Grande do Norte. Né? Paz, é um luxo, sabe? É uma soberba sem tamanho que esse pessoal da esquerda tem. Então, assim, os caras ficam pagando de somos os humildes, somos as pessoas humildes, somos tão bonzinhos para os pais pobres. Mas na hora de tacar imposto, o bicho pega, né? Pessoal, vamos falar da amizade do Lula? Agora é interessante. O Lula é um agente da CIA infiltrado. Será? Pois é, um procurador lá da Venezuela falou que o Lula, desde quando ele saiu da prisão, ele não é mais o mesmo. Que ele foi cooptado na prisão e agora ele é um agente da CIA infiltrado que está fazendo de tudo, né, para acabar com a esquerda. Ele não é mais a esquerda. Ele não é mais o Lulinha, paz e amor do Foro de São Paulo. Pois é, ninguém acreditou nisso não. Acho que nem um amigo Maduro dele. O governo Maduro se manifesta sobre a acusação de Lula ser agente da CIA. Após o procurador-geral da Venezuela acusar Lula de ser agente da CIA, o governo de Nicolás Maduro se pronunciou sobre o caso oficialmente. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou que os comentários feitos pelo procurador Tarek Saab são opiniões de caráter muito pessoal, não refletem a posição do governo Maduro. O Ministério do Poder Popular para as Relações Exteriores da República Bolivariana da Venezuela, isso não é um nome, não, isso é um livro, expressa a opinião pública nacional e internacional.
especialmente ao povo e ao governo da República Federativa do Brasil. E as recentes declarações emitidas pelo Procurador-Geral da República a respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva correspondem a opiniões de caráter muito pessoal e em nenhum momento refletem a posição do Executivo Nacional, responsável pela política externa venezuelana, disse um trecho do comunicado. É lógico que não, eles são amigos. Amigos se protegem, é isso aí. Um amigo se protege ainda mais quando tem similaridade com o outro. É assim que funciona. Mas vamos lá, fala em amigo, né? Hoje tem uma notícia boa para vocês. Esse cara é um dos grandes amigos que eu conheci no Congresso, um cara 100%. Capitão Alberto Neto lidera intenções de voto no segundo turno pela Prefeitura de Manaus. É isso, cara. A direita conseguia vencer em quase todas as capitais. O discursinho de São Paulo, que não vencia, era conversa fiada. E o capitão Alberto Neto vai provar isso. O candidato do PL à Prefeitura de Manaus, capitão Alberto Neto, lidera numericamente a mais nova pesquisa de intenção de voto divulgada pela Atlas Intel nesta segunda-feira. Segundo o levantamento, Alberto Neto, que conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, registra 49,5% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito e candidato à reeleição, David Almeida, do Avante, aparece com 48% dos votos. A pequena diferença aponta para um cenário de empate técnico, devido à margem de erro de 3 pontos. Estamos torcendo para o capitão Alberto Neto lá levar essa em Manaus, tá? O povo merece. Vamos falar do presidente do PRTB? Pois é, o presidente do PRTB, partido do Pablo Marçal, Silas, não é Silas Malafaia não, se lascou agora, porque a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o presidente do PRTB. Essas informações são do Infomoney. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o presidente do PRTB, Leonardo Alves de Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, por suspeitas de ameaça e violência política contra Raquel de Carvalho, ex-vice-presidente do partido. Ela, salvo engano, é a mulher do Levi Fidelix, a viúva do Levi Fidelix. Salvo engano. E aí há acusações de que ele falou para ela que ele tinha vínculos com o PCC e que por causa desses vínculos ou ela deixava o partido ou ela não ia ser bom para ela. Tá? Começou a investigação agora e sabe, se deve, tem que pagar. Né? Tem que pagar. Vamos lá, notícia péssima, né? Péssima. Mas eu não acredito muito também, mas é péssima. Mas eu não acredito muito, mas é péssima. Eu não acredito muito, tá bom? É o seguinte, nova pesquisa mostra Kamala Harris com 45% das intenções de voto contra 42% do Donald Trump. A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata à reeleição pelo Partido Democrata, Kamala Harris, apresenta uma vantagem de 3 pontos percentuais sobre o ex-presidente republicano Donald Trump nas intenções de voto para as eleições presidenciais, marcadas para o dia 5 de novembro. Segundo uma nova pesquisa da Reuters, Ipsos, Harris registra 45% das intenções, enquanto Trump aparece com 42%. Cara, é a campanha mais cara de todos os tempos. Está indo dinheiro assim, como se não houvesse amanhã, tá? Para manutenção da esquerda no poder. Logo a esquerda, que fala em desigualdade social, que o dinheiro deveria ser aplicado aos mais pobres. A hora que o dinheiro entra, são bilhões que essa turma gasta para se manter no poder. É muita hipocrisia, não é? Quer ver outra hipocrisia? É essa aqui, ó. Lembra do show da Madonna? Tinha deputado do PL, deputado conservador, indo lá olhando as mochibas da Madonna, que eu sei. Pois é. Não deu certo, né? Porque se provou que foi só mais uma questão eleitoreira para aumentar aí, né, os ânimos para um certo prefeito ganhar no primeiro turno. A Prefeitura do Rio de Janeiro gastou 10 milhões com o show da Madonna, mas arrecadou menos de 100 mil com o show dela. Quem fez essa publicação foi o Carlos Bolsonaro, é uma matéria da revista Oeste. A Prefeitura do Rio gastou milhões do dinheiro público do pagador de impostos, 10,2 milhões, né? Um montante divulgado que pode ser maior, afirmando que teria um retorno significativo. Em termos de arrecadação, a página 4 do documento de 15 páginas da Prefeitura, que embasou o requerimento de informações enviado, afirmava-se textualmente que era esperado um retorno da ordem de 20% na arrecadação de ISS, relativo às atividades vinculadas do turismo e eventos, considerando o mês de maio do
mesmo ano. Mas o retorno bombasticamente alardeado foi só de R$ 100.000. Cara, é vergonhoso demais. E ainda tem gente que defende esse tipo de postura para acabar o Piggy, né? Aí é triste. Meu irmão, é o seguinte: se você ainda não baixou o livro, baixa o livro Revolução contra o Sistema. Nosso canal não recebe dinheiro público. Nosso canal acredita no nosso seguidor aqui. Então, se você fizer o download do livro aí, você vai pagar com base na sua honestidade. Sabe, quando eu vou para o Uruguai, e é bem provável que agora no final do mês eu estou no Uruguai. Algumas pessoas fecharam a residência comigo, talvez eu vou recepcioná-los lá. Tá? Lá no Uruguai é bonito porque você vê que tem alguns lugares que é tudo na base da confiança. As pessoas chegam, tem frutas, você compra e paga. Eu quero que o meu livro seja isso, tá? Então você pode escanear o QR Code de cá, tá? Fazer o download do livro e aí você faz o pagamento de acordo com o que você acha justo. Fechou? E é isso, pessoal. Obrigado, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial. Hoje os editoriais estão assim um pouco meio conturbados, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais um editorial.